Salve, rapaziada, professor Guilherme aqui na área, e é isso aí, rapaziada, chegou aquele momento, aquela época do ano. Não, nada disso, não é o Natal. Chegou aquele momento da preparação, que quem não começou lá no início do ano, quem não tá com tudo ajustado, tudo bonitinho, tudo redondinho, começa a ficar desesperado quando percebe que faltam apenas 3 meses e alguma coisa para sua prova do Enem. Beleza, então se você é daquele grupo que está estudando bonitinho desde o início, que tem um cronograma que vai acabar dias antes da prova, que está com tudo ajustado, beleza, continua o seu cronograma, porque já está provado que é isso, que é ele que serve para você. Beleza, mas se você não tem, se você ainda está um pouco perdido, eu acredito que existam 2 coisas inteligentes para você começar a fazer com urgência até a prova. A primeira, resolver muitas questões. A prova do Enem, você precisa conhecer, você precisa saber o terreno que você está pisando. Então você tem que resolver muitas questões. Isso é fundamental. Beleza, nada demais. E além disso, você precisa estudar os principais conteúdos de cada disciplina e perceba que já é bastante coisa se você fizer isso para todas as disciplinas, certo? E como é que você pode fazer as 2 coisas de forma otimizada? Bom, aí que tá. Eu acho que para você resolver esse problema, você pode resolver as questões e, a partir das questões, visitar aquele conteúdo da questão no material. Então, você resolveu uma questão de logaritmo, você vai estudar logaritmo. Você resolveu uma questão de aquecimento global, você vai estudar aquecimento global. E aí, dessa forma, você vai perceber que você vai estar estudando e se aprofundando nos principais assuntos, porque são os que mais caem, são os que mais estão nas questões da sua prova. Beleza, ponto 1. Agora, ponto 2. Segundo ponto é a rotina. De que maneira você vai fazer isso? Bom, não adianta eu dizer que você precisa usar 8 horas do seu dia para fazer isso, para estudar, porque se isso não couber na sua rotina, no seu dia a dia, não vai ter adiantado de nada. Então você vai precisar conhecer a sua rotina, o seu dia a dia, e quanto mais tempo de estudos você puder dedicar, melhor. Isso é fato. Então tá tranquilo. Mas quais são as dicas de organização simples, básicas, que eu acho que são interessantes para agora até a prova do Enem? Bom, primeiro, uma organização diária, né? Quando a gente tem que correr atrás do tempo perdido, todo dia tem que ser bem planejado para a gente otimizar o tempo. Então, no final de cada dia, você vai fazer um balanço diário e vai organizar o dia seguinte. Então, nesse final de dia, você vai escrever num papel, num planner, em alguma agenda, tudo que você tem que fazer no dia seguinte. Quais disciplinas, quantas questões, de preferência já deixar as questões separadas para você não ter surpresa, para você não ficar sem o arquivo que você tem que baixar, para você saber onde está tudo. Então a organização é fundamental. Você vai organizar o seu dia seguinte. Terminou o dia, faz a mesma coisa para o próximo dia. E no final da semana, acho interessante você fazer um balanço semanal, conhecendo, por exemplo, os assuntos que mais apareceram, que você acha que vale a pena revisitar, os assuntos que você teve muita dificuldade, que você percebeu que não entrou legal e que vale a pena você revisitar também, e aí você vai fazer uma organização semanal. Então, organização dia após dia, semana após semana. E acho muito importante você separar 1 ou mais dias da semana para resolver provas inteiras. Então, você vai sentar na sua mesa com a prova na frente, ou impressa, ou no computador, com o seu celular desligado, com o cronômetro ligado, e você vai fazer uma prova inteira, de cabo a rabo, sem parar. Como se você estivesse sentado no seu local de prova no dia da prova. Porque você precisa conhecer as provas do Enem, você precisa conhecer como é aquele momento, o tempo de leitura, como é desconfortável você ficar sentado na cadeira. Tudo isso faz parte do seu bom desempenho lá na frente. Então, espero que essas dicas tenham te ajudado. Se você precisar de mim, é só deixar aqui embaixo, comentar, fazer qualquer pergunta. E eu te espero aqui no próximo vídeo. Valeu!